porque eu espero contribuir para que você tome a iniciativa de ter o seu próprio negócio, tá? E, de fato, eu espero motivar pessoas a começar o seu negócio com um delivery, porque funciona e funciona muito bem e você precisa de pouquíssimo investimento. Então, antes da gente entrar aqui no assunto, da gente entrar aqui no tema trazido, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Gisele, eu tenho 37 anos, já estou no delivery há 5 anos. Eu tenho uma filha de 10 e sou casada há 14 anos. Pois é. Nesses longos 5 anos no delivery, eu aprendi muita coisa, tenho uma bagagem muito grande de conhecimento. Eu comecei o meu delivery sem saber de nada, tá? Quando eu optei por começar um delivery, quando eu optei por abrir as portas e começar a trabalhar com um delivery, eu não tinha noção nenhuma de como isso funcionava. Eu não tinha noção nenhuma de como as coisas aconteciam, tá? Depois de um tempo já fazendo, eu comecei a buscar algumas informações no YouTube e o que você encontra é bem genérico, é a pessoa ali mostrando, sei lá, um dia dela de serviço na cozinha, e de verdade isso não contribui para que você entenda como de fato funciona o processo, né? Porque existem coisas que acontecem nos bastidores, não só ali durante o processo da cozinha. Isso que é muito louco, porque assim, a parte mais importante, é claro, é o processo em si. Concordo com qualquer um que disser isso para mim. A parte mais importante é o processo, né? É a parte dentro da cozinha ali. Porque é ali que a coisa vai acontecer, é ali que a mágica vai acontecer. Mas existem outras coisas que acontecem nos bastidores, fora do horário de expediente, dentro da cozinha, e isso é extremamente importante a gente frisar, tá? Então, por isso que eu vou trazer algumas coisas aqui hoje para vocês, justamente para facilitar o entendimento sobre isso, tá bom? Quando eu comecei, né, algumas pessoas já conhecem essa história, outras não. Por que eu optei por começar um delivery? Né, eu fiquei desempregada, meu esposo desempregado. Recentemente nós tínhamos perdido a minha sogra, a mãe do meu marido. Era uma pessoa com quem eu podia contar para tudo, era uma pessoa que estava ali para me ajudar com tudo, e de repente a gente se viu sem a ajuda dela. Foi nesse momento que a gente começou a pensar em como nós faríamos, né? Porque nós estávamos desempregadas, nossa filha havia passado por um processo muito doloroso de luto da avó dela. Ela era muito pequena ainda. E a gente decidiu, então, que a gente ia começar alguma coisa que a gente pudesse cuidar dela. Essa era a nossa intenção, a gente poder cuidar dela, poder estar junto dela. Foi por isso que a gente optou pelo delivery. E quando o meu marido chegou e falou, acho que é uma boa ideia a gente começar, eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha cozinhado para muitas pessoas, eu não tinha nenhuma experiência com uma cozinha profissional, eu não tinha a menor ideia de como funcionava um delivery, eu não sabia nem como eu ia atrair as pessoas para comprarem de mim, né? Então, isso me assustou bastante. A ideia de começar delivery me assustou muito. Foi então que a gente começou a se organizar, foi então que a gente começou a fazer os preparativos para o dia de inauguração e de fato inauguramos. No dia que nós inauguramos, primeiro eu não consegui dormir na noite que antecedia, no dia da inauguração, de tanta ansiedade que eu estava sentindo. E o dia foi assim uma loucura, que eu achei que eu não fosse dar conta de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Porém, com o passar do tempo, fui pegando habilidade, fui adquirindo experiência. E hoje eu tenho, assim, por exemplo, eu consigo. Hoje é feriado aqui na minha cidade. Trabalhou? Trabalhei, claro que eu trabalhei. Eu vou trazer um pouquinho dessas vantagens e desvantagens, tá? Tem suas desvantagens, por exemplo, eu trabalhei no feriado, estou trabalhando ainda no feriado, estou aqui compartilhando com vocês informação, estou aqui compartilhando com vocês experiência. Então, ainda estou trabalhando no feriado. Porém, é extremamente benéfico por outros lados. Mas a gente vai entrar mais um pouquinho nisso mais pra frente, tá? E aí eu fui adquirindo experiência, né? E eu martelo muito, eu coloco muitas informações, eu foco muito no meu Instagram e eu vou começar a me dedicar mais tempo aqui no Facebook, a postar mais conteúdos aqui no Facebook, porque eu sei que às vezes as pessoas sentem falta de eu postar aqui, então eu vou fazer isso também, tá? E eu sempre falo que a ideia de estruturar um delivery, por que estruturar um delivery? É porque o investimento é pequeno.
E eu sei que parece loucura quando eu digo o investimento é pequeno, porque parece muito impossível, né? De você não precisar investir muito para você ter um negócio próprio. Eu sei que parece uma grande loucura, mas não é. E existem métodos para você fazer isso, né? Métodos que eu criei no meu dia a dia aqui. Então, o que acontece? Quando eu comecei com as coisas que eu tinha na minha cozinha, eu li tudo que eu tinha na minha cozinha que eu podia utilizar no meu delivery e comecei o meu delivery. Tá, ok, beleza, dia até aí tudo bem, a maioria das pessoas fazem isso. E no dia a dia eu faço coisas que vão me auxiliar a ter uma economia maior e uma margem de lucro maior, mesmo estando dentro da minha casa, mesmo não tendo local para servir, porque essa concorrência ela é muito complicada. Não dá nem para você se colocar como concorrência daquele restaurante na sua cidade que recebe cliente. Não dá para se colocar como concorrência dele, tá? Então, você precisa entender que a tua concorrência não é aquele restaurante que recebe o cliente. Mas como é que você vai vender todo dia se você não tem uma porta aberta, você não tem um restaurante onde a pessoa vai passar na frente e vai querer consumir o teu produto? Como é que vai ser isso? Como que você vai conseguir vender para essas pessoas se você não tem uma porta que as pessoas vão passar e se sentir atraída para entrar no teu estabelecimento e consumir os teus produtos? Como que a gente faz isso? Pois é, eu vou colocar aqui alguns pontos que são importantíssimos para que você consiga ter o teu delivery e ele te dar um lucro e você ter uma margem de lucro boa. Tá, a primeira delas é você tem que buscar formas de economizar, todas as formas possíveis para você economizar, tá? Busca aí maneiras, meios, seja economizar nas compras, seja economizar nos teus custos, enfim, tudo que você puder para economizar você vai fazer. Outra coisa, as suas divulgações. Você tem que gastar o mínimo, quanto melhor se for zero. Né? Você não gastar nada com divulgação. É possível? É possível. Eu já tive gastos com divulgação, claro, né? Não tem como você ser isenta de custos 100% do tempo. Então, vão haver situações que você vai precisar investir, mas a maior parte do tempo, pelo menos 90% das minhas divulgações, eu não gasto nenhum real com elas. Hoje em dia eu tenho investido em tráfego, mas é uma coisa muito recente. Eu sempre trabalhei, a minha cozinha sempre vendeu todos os dias, não houve um dia em que eu abri as portas e eu não vendi. Eu vendi todos os dias. Tem dias de pico, vende assim, que eu acho que eu não vou dar conta. E tem dias que são mais devagar, são mais tranquilos, são mais lentos, mas vende. Todos os dias vende, tá? Então, são formas que você tem que buscar para divulgar. E existem, assim, inúmeras maneiras de você usar as redes sociais de forma gratuita para que você divulgue o teu negócio. Você pode explorar todo o Instagram, você pode explorar o Facebook inteiro, todas as ferramentas que ele te oferece. Você pode explorar o WhatsApp, que também é maravilhoso, ele te oferece várias ferramentas, não óbvio o WhatsApp convencional, mas o WhatsApp Business, que vai te oferecer 1 milhão de ferramentas para você poder divulgar o seu delivery. E também tem o Google, o perfil da empresa, que muitas pessoas não sabem, mas é de graça para você estar lá no Google, né? Você não gasta para você estar no Google. Você pode criar um anúncio para você ficar em destaque? Pode, mas você pode fazer tudo isso de graça e as pessoas te encontrarem de graça. Muitas pessoas vêm até mim através do Google e eu não gastei R$ 1 para que elas me encontrassem, tá? Então, são várias formas que você pode utilizar as redes sociais para que você faça a divulgação do seu negócio com baixo custo, tá? Antes da gente continuar, eu quero te dar 2 motivos do porquê, tá? Que eu decidi investir em delivery. 2 motivos do porquê eu optei pelo delivery. Desculpa. Primeiro deles, tá? Um pouco investimento. Lembra que eu falei? Foi o pouco investimento que me incentivou a começar o meu delivery. Porque eu vi ali uma oportunidade de ter o meu negócio e investindo pouco, tá? Então, o primeiro dos motivos foi isso. O segundo motivo é que todo mundo precisa. Pensa alguém que não precisa comprar comida. Todo mundo precisa comprar comida em algum momento. Todo mundo já precisou comprar um Marmitex na vida, né? Então é uma coisa que todo mundo precisa. E a pandemia veio para me provar isso. E quando veio a pandemia,
Se você tem comércio, você sabe do que eu tô falando. Se você trabalha para algum comércio, talvez ficou desempregado nessa época, também vai saber do que eu tô falando. Foi, assim, assustador, porque todo mundo teve que fechar as portas. Todo mundo teve que ficar sem trabalhar. Você, como funcionário, viu a tua empresa fechada e o teu patrão tendo que dispensar porque ele não tinha como te pagar, porque ele não estava tendo giro. E ele não tinha como manter os funcionários. A gente viu pessoas que trabalhavam, tinham um negócio em alguma área e tiveram que fechar as portas, porque não aguentaram. Eu vi pessoas, olha isso, eu vi pessoas que eram do setor de eventos, que o setor de eventos foi o que mais sofreu, né, na época da pandemia. Não que nós já estamos livres desse vírus, nunca estaremos, mas na pior fase do lockdown e tal, eu vi algumas pessoas que trabalhavam com eventos deixarem os eventos de lado e passar para fazer comida. Eu vi pessoas que já tinham um negócio de alimentação não trabalharem com delivery e colocarem o delivery. E o que é o delivery? A tradução da palavra ao pé da letra é entrega. É isso, é entrega. A tradução da palavra delivery é entrega. E entrega do quê? De qualquer coisa, né? Por exemplo, se você compra faz qualquer compra online, uma loja online, para ela te entregar esse produto e tal, o que ela está te fazendo é um delivery. Né? Você não foi até lá buscar, ela trouxe até você. O delivery de alimentação é a mesma coisa, é você produzir algo e entregar para o cliente não precisar ir até você buscar, você leva até ele. Isso é delivery, é a entrega, tá? Esse termo, delivery, e na verdade foi um boom aqui no Brasil, foi em 1980. A gente não era nem nascida ainda nessa época, olha que loucura. No famoso Disque Pizza. Oi, Thalita, boa noite. Quem é que lembra, né, do Disque Pizza? Era muito famoso. Hoje você pede qualquer coisa que você quer comer pelo WhatsApp, né, por um aplicativo, qualquer coisa que você quiser comer, você consegue pedir. Mas há 10, 15 anos atrás, era muito popular somente a pizza, né? As pessoas pediam pizza. E era o tal do Disque Pizza. E as entregas eram feitas. Na época, lá em 1980, tinha em torno de 200 pizzarias que entregavam. Né? Hoje, na verdade, não. Esse dado que eu vi é de 2020. Provavelmente hoje esse número aumentou ainda mais pós-pandemia. Está em torno de 4.500 pizzarias, nem está catalogada nessa pesquisa, não estava nem todos os estabelecimentos de alimentação, só de pizza, em torno de 4.500 pizzarias. Pensa que loucura isso, né? E aí vem uma outra coisa, né? Uma outra interrogação. Mas e aí? Eu vou entrar no ramo do delivery, está me dizendo que tem 4.500 pizzarias abertas, só pizzaria, fora os outros, né? Como é que eu vou vender? Pois é, você é capaz de vender, não está saturado, né? Você precisa sempre ter um cuidado com o teu cliente. Isso faz uma diferença enorme no teu negócio. É o cuidado que você tem com o teu cliente. É como você trata o teu cliente, é o respeito que você tem pelo teu cliente. E como que você demonstra respeito pelo teu cliente? Existem várias maneiras. Primeiro, o cuidado no preparo do que você está fazendo. Entregar algo com qualidade, não entregar coisa de qualquer forma para o teu cliente, afinal ele está pagando e ele espera ser bem atendido, ser bem recebido. Atendimento é outra coisa que demonstra cuidado com o teu cliente. Você ter paciência de entender o que ele quer, né? Você ter paciência de ouvir o teu cliente, você atendê-lo com respeito, com educação, isso faz uma diferença enorme para que você fidelize esse cliente. Qual outra forma de eu atrair, de cuidar do meu cliente? Qual outra maneira de fazer isso? Aí você sabendo, gravando quais são as necessidades do seu cliente. Por exemplo, o cliente um dia falou para você, eu não como farofa. E aí você vai fazer o quê? Você vai tomar o cuidado de não mandar farofa na próxima vez. Ele não precisa te avisar. Você já gravou isso. Então são pequenas coisas, pequenos detalhes que fazem total diferença para o teu cliente, tá? Uma outra coisa que eu acho muito legal também, que é cuidado com o cliente, é nessa questão de humanizar mais o atendimento, deixar de ser uma coisa tão robótica. Né? Às vezes a gente coloca ali uma mensagem automática e tal, e é super bacana uma mensagem automática que te auxilia em algumas situações, mas isso o tempo todo distancia você do teu cliente.
Dá mais trabalho você atender um a um? Dá. Dá mais trabalho você ir ali ficar olhando as mensagens assim que responder o teu cliente assim que ele mandar a mensagem? Dá. Às vezes eu tô ali com vários preparos no meu fogão, usando todas as bocas dele ali nos preparos, e o meu celular começa a ficar sem parar, então tem que ficar parando o tempo todo. Lava a mão, seca a mão, responde, volta pro fogão. Lava a mão, seca a mão, responde, volta pro fogão. É esse processo o tempo inteiro, mas eu prefiro assim, porque o cliente sabe que quando ele manda mensagem para mim, é comigo que ele vai falar, não é com um robozinho, não é com uma mensagem automática. E isso faz ele se sentir mais acolhido, e isso é importante. Todos nós gostamos de nos sentir acolhidos. Então, isso é uma regra, né? Eu prefiro responder. Hoje sou eu quem faz tudo. E não tem problema nenhum com isso. E eu tenho essa consciência que quando eu trouxer alguém, seja para ficar no atendimento, seja para ficar na cozinha, né? Enfim, eu quero esse mesmo cuidado, né? Responder cada cliente com educação, com respeito, cuidado no preparo de cada marmita, colocar cada item bonitinho no seu lugar. É assim que eu quero manter aqui dentro da cozinha, né? Sempre assim, sempre dessa forma. E uma coisa que também demonstra respeito pelo teu cliente é prazo de entrega. Se você se comprometeu com o teu cliente, seja lá o que for que você faz, tá? No meu caso, é comida, é marmita. Então, meu prazo varia ali de 20 a 40 minutos, tá? Fica ali de 20 a 40 minutos, depende do horário que a pessoa pede, porque às vezes ela tá em horário, eu tô em um horário de pico, que aí eu preciso de um prazo maior, ou às vezes depende também do tamanho do pedido que a pessoa faz e tal, enfim, né? Fica ali em torno de 20 a 40 minutos o prazo de entrega. Às vezes passa um pouquinho, mas é só indica que tá tudo uma loucura muito grande. Mas o que eu quero trazer com isso aqui? Não quero ficar falando para vocês meu prazo de entrega. O que eu quero trazer para você é o quê? Prazo de entrega precisa ser respeitado. Aí você faz bolo, eu preciso de 3 dias para deixar esse bolo pronto. É 3 dias. Não passa disso. E se precisar acontecer alguma coisa, seja honesto com o teu cliente e fale para ele o que você vai precisar de um prazo a mais de tantas horas, de um dia. No meu caso, às vezes acontece de eu precisar de mais uns 10 minutos. Falei para o cliente que eu entrego em 20. Só que acontece algumas coisas que eu vou precisar de mais 10. Então, o que eu faço? Eu entro em contato com o cliente e falo, vou precisar de mais 10 minutos, por favor. Eu te agradeço a paciência. Entende? Então, isso é respeito com o meu cliente. Eu estou demonstrando respeito por ele. Ele depositou a confiança dele em mim e eu preciso recompensar essa confiança que ele deposita em mim. E essa é uma forma delas, tá? E existem várias formas que você pode, de vez em quando, fazer um mimo, né, um agrado e tal. Existem várias formas de você agradar o cliente, mas você precisa. E eu digo isso sem dúvida nenhuma, sem medo nenhum de estar falando bobagem, balela aqui para vocês. Por quê? Porque quando veio a pandemia, lembra que eu falei para vocês que teve pessoas que deixaram o setor de eventos e foram para alimentação? Pois é, isso aconteceu. Aqui na minha cidade abriram sei lá quantas cozinhas. Eu lembro que tinha semana que abria 3, 4 no mesmo dia, assim, na mesma semana, e as pessoas mandavam para mim, Gisele, estão vendendo marmitex a R$ 5, dá uma olhada aqui. Gisele, estão vendendo marmitex a tanto. Gisele, estão fazendo não sei o quê, ó, não estão cobrando taxa de entrega, não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo. E cada dia chegava uma coisa nova para mim. As pessoas sempre mandavam um folheto, mandavam alguma coisa. Eu falei, gente, eu vou me manter como eu estou, eu não vou mudar, sabe? Eu sei o respeito que eu tenho com o meu cliente, eu sei o cuidado que eu tenho com o meu cliente, eu sei o que eu faço, então eu não vou mudar a minha forma de fazer. E é isso, seguir fazendo da mesma forma que eu sempre fiz. E não deixei de vender. Vendi todos os dias, mesmo em meio à pandemia, mesmo abrindo cozinhas, 5, 6 cozinhas ali, às vezes no mês, e era uma loucura. Um monte de gente ficando desempregada, que ficava desempregada ia lá abrir uma cozinha e virava meu concorrente. Eu brinco que teve uma moça que deixou de ser concorrente do meu cunhado, que é fotógrafo, ela era fotógrafa também, ela deixou de ser concorrente dele, passou a ser minha concorrente. Então ela deixou de tirar foto, passou a fazer comida. Então, é possível, né? Desde que você faça, tenha esses cuidados com o seu cliente. Isso é extremamente importante. A gente precisa zelar por eles, né? Porque, afinal de contas, eu sei que o termo é chato falar dessa forma, mas quem paga nossas contas? São os clientes. São os clientes que nós temos. A gente precisa deles, goste ou não.
vão ter os clientes mais respeitosos, os clientes mais mal educados, mas a gente precisa deles. E eu trato o meu cliente com tanto respeito e tanto carinho que tem alguns que ficam próximos, sabe? Que se sentem em casa, mesmo tendo conversado comigo só pelo WhatsApp. Me mandam mensagem de manhã, bom dia, Gi, sabe? Assim, e nem vai pedir, só para me dar bom dia, tá? Tem pessoas que já me convidaram para ir na casa, comer um pãozinho, sabe? Aproveitar e não sei o quê. Me chamam para a festa da família. Por quê? Elas se tornam pessoas próximas. Se sentem à vontade, às vezes, para desabafar alguma coisa. É trabalhoso, às vezes, ali na correria do dia a dia, você parar e dar atenção para uma pessoa? Mas é o que ela precisa. E não custa nada, né? E isso faz com que ele se sinta acolhido, se sinta próximo de você. E um dia, uma vez eu aprendi assim, o cliente ele tem algumas fases, né? Ele tem a fase em que ele te conhece. Isso antes do isso tipo depois do funil de vendas, tá? Ele já passou pelo funil de vendas. É, quem não sabe direito como é que funciona o funil de vendas, eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso. Então ele passa pelo funil de vendas e comprou de você, passou a consumir de você. Ótimo, maravilhoso, beleza. E aí tem fases. Boa noite, Diana. Aí ele tem fases, tá? Ele tem a fase em que ele é só seu cliente, ele quer conhecer o teu produto, e aí ele conheceu o teu produto, gostou do teu produto. Aí ele passa para a segunda fase, que é a fase do que eu conheço o produto, gostei e vou voltar lá. Gostei de comer da comida daquela pessoa, do lanche, da pizza, enfim, seja lá o que você for, se aplica, tá? Seja lá o que for que você faz, se aplica. Então ele passa da fase de cliente que só pegou para conhecer, para gente que conheceu e gostou. E aí ele gostou, ele vai continuar consumindo o teu produto, tá? Então ele vai voltar algumas vezes. E isso ele passa de cliente que quer conhecer a cliente recorrente. Isso é maravilhoso. A hora que ele passa de cliente que quer conhecer a cliente recorrente, aí você tá feito. Por quê? Porque ele vai sempre se lembrar do seu sabor, ele vai sempre se lembrar do seu número, ele passa a decorar o nome do teu negócio, da tua empresa. E aí ele passa para uma outra fase, de recorrente a fã. E esse é o melhor de todos, porque ele vai falar de você sem você precisar fazer nada. E não existe propaganda melhor do que o boca a boca. Não existe melhor forma de divulgação do que o boca a boca, do que algum cliente olhar e falar, compra lá, porque lá é bom. Eu tenho uma cliente minha, ela é vegetariana. Hoje, ela me ligou não, me mandou mensagem. Diz está atendendo hoje, trabalhando hoje? Falei, tô, fazendo normal. Aí ela, então, vou ver com o pessoal aqui, me manda o cardápio, vou ver com o pessoal aqui. E eu achando, porque normalmente ela pede só pra ela na casa dela, e feriado, o marido tá na casa, ela pede pra ela pro marido. E eu achando que era alguma coisa assim. Daqui a pouco ela me responde e fala assim, Gi, eu preciso de 8 marmitas de ovo mexido, porque o seu ovo mexido eu sou apaixonada por ele. Falei pra todo mundo aqui do seu ovo mexido e todo mundo quer. Meu ovo mexido, eu faço ele mexidinho com tomate, o ovo é simples. O que é, assim, o que mata é um queijinho toast que eu faço, com orégano. Gente, esse queijo, vocês não têm noção, ele fica uma bolachinha e ele é maravilhoso, de verdade. Ele é muito gostoso. Ela falou, eu quero 8 marmitas de ovo mexido. Eu olhei, eu falei, gente, eu acho que ela digitou errado, 8 marmitas, né? Acho que ela digitou errado. Aí ela mandou 4 médias e 4 grandes. Eu falei, não, ela não digitou errado. Tá certo o pedido dela, é isso mesmo, são 8 marmitas. Eu falei, tá bom. E fui ali conversando com ela, tal, não sei o que. Ela falou onde era para entregar, enfim. E aí falou, ó, Gi, só aí você capricha, porque o pessoal lá gosta e não sei o que. Aí eu falei pra ela, eu vou até tirar um print disso. Eu falei pra ela, eu falei, você sabe, né? Sempre com muito carinho que eu faço aquilo, eu sei, por isso que eu falei de você pra eles. Entendeu onde eu quis chegar? Toda essa história onde eu quis chegar? Por quê? Ela era a minha cliente que comeu um dia para conhecer, ela é vegetariana, lembra? Ela é vegetariana, então ela não come carne, que nem a minha farofa ela não come, minha farofa vai com uns pedacinhos de bacon, então ela não come nem a farofa. Então você que manda alguma coisinha mais para ela, né? Eu mando um tomatinho, um refogadinho, se tem couve refogada, eu mando a couve mais um tomate, se é o tomate, eu mando uma batatinha junto, eu sempre mando uma coisinha a mais, porque ela é vegetariana, então ela não vai comer a farofa, então eu coloco alguma coisinha ali para substituir a farofa, que não me gere um custo tão alto assim. E ela pediu uma vez para provar, e ela gostou, e ela continuou pegando, ela continuou pegando, e ela continuou pegando, tá? Ela virou minha cliente recorrente.
Da recorrência, ela passou a fã. Hoje, ela falou para 8 pessoas, ela não foi para ela, uma das marmitas não foi para ela, foi só para essas 8 pessoas, ela não ia nem falar, ela só falou para as pessoas. Ela falou para 8 pessoas que a minha comida era boa, que eu tinha um ovo mexido maravilhoso, que ninguém na cidade faz esse ovo mexido. Você entende a diferença, né, de um cliente recorrente para um cliente que é fã? Ela era recorrente, ela passou a gostar tanto que ela fala bem para as pessoas. Ela convenceu 8 pessoas a comerem ovo mexido porque ela falou tanto do meu ovo mexido. Então essa é a ideia. É você cativar tanto o teu cliente dele chegar, olhar e falar: come e come esse daqui, porque olha, você não vai se arrepender. Foi o que ela fez. Tá? E outras coisas que você pode fazer. Outra situação para você cuidar do seu cliente. Foi ontem. Uma cliente mandou para mim, Gisele, me manda o cadastro, mandei o cadastro para ela. Ah, você tem como você entregar no endereço tal? Eu falei, tem. Ela falou assim, só que eu ia te pedir um favor, você pode colocar um bilhetinho na tampa? Escrever um bilhetinho na tampa? E de verdade, eu concordo na hora, não tem problema nenhum. E eu achando que ia ser tipo alguma coisa, parabéns, e não sei o quê, né? Alguma coisa assim. Eu escreveria na tampa mesmo. Aí ela foi escrever um texto, era um pedido de desculpas. Gente, não sei se é namorado, marido, enfim. E não tem como eu fazer isso na tampa, de qualquer jeito, né? Só precisa guardar isso. Não precisa guardar isso de lembrança. Minha filha tem um post-it de coraçãozinho, que ela insistiu muito para comprar no começo do ano, ainda bem. E ela tem esse post-it. Eu peguei esse post-it, escrevi o bilhetinho, eu tenho foto até do bilhete, óbvio, eu não vou postar para não expor a pessoa, tirei foto para mandar para a pessoa, falei, tá ok, tá, de ter olhado ela. Dizer, isso ficou muito fofo, obrigada, e não sei nem como te agradecer, e não sei o quê. Botei o negócio na tampa e mandei para sei lá quem que era, se era namorado, se era marido, familiar, não sei, né, o que que era. A gente não entrou mais em detalhes, óbvio, não tem nada a ver com a vida dela. E aí eu fui, separei a marmita, mandei com o bilhetinho que ela me pediu. E aí depois ela mandou de volta e falou assim: muito obrigada. Você salvou o dia. Porque graças àquele bilhetinho que você teve o cuidado de mandar, já me ligou, a gente já conversou e tá tudo bem. Então, entende? São pequenas coisas que às vezes você pode olhar e falar assim: pô, mas vai dar um trabalho enorme ter que largar as coisas para escrever um bilhete, largar minha correria para escrever um bilhete. Gente, pelo amor de Deus. Mas fez uma diferença enorme no dia daquela pessoa. Foi muito importante para aquela pessoa naquele dia. E aí eu fiz uma coisa que deixou aquela pessoa mais feliz, deixou o marido, o namorado, o familiar, seja lá o que for, mais feliz. E óbvio, ela volta. É uma cliente que volta. E ela vai voltar algumas vezes e vai gostar tanto, vai provar as coisas e vai gostar tanto que vai chegar uma hora que ela vai indicar para outras pessoas. Então essa é a ideia, tá? Você precisa ter isso em mente, cuidar e cativar do seu cliente para que ele não só volte, como ele volte e traga mais pessoas com ele. Essa é a ideia, essa é a lógica, tá? Então não tenha medo de começar um delivery, não tenha medo de iniciar. Eu sei que tem vários fatores que eu falei aqui, várias coisas que eu falei aqui que chegam a assustar, né? Pô, como é que eu vou configurar as redes? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Pois é, por isso que eu tô constantemente trazendo conteúdo aqui para vocês. De tempos em tempos eu faço aulas. Eu tenho aulas que estão à venda. Se você precisar, me manda um direct que eu te mando o link dessas aulas. Eu tenho aulas específicas para cada coisa que vão te auxiliar, né? Que foi coisas que eu tive que aprender na raça, na experiência, às vezes eu levei muito tempo para aprender, e tá ali no conteúdo ali de 30 a 40 minutos para você, tudo explicadinho que você precisa saber para poder alavancar suas vendas, para poder fazer o seu negócio dar certo. E hoje aqui foi justamente para dizer para você o porquê que eu comecei. Porque o investimento é pouco. Porque todo mundo precisa. Porque eu garanto para você que se você fizer aquilo que eu ensino, você vai vender todos os dias. Quer? Eu vou mandar para o seu link. Você vai vender todos os dias. Não tenho dúvida disso. Então, seja você está assistindo aqui ao vivo, pelo Face, pelo Instagram, seja você que vai assistir isso gravado pelo Face ou pelo Instagram, você que vai assistir essa live gravada, esse conteúdo gravado pelo YouTube, é só você me chamar nas redes sociais. Se você está no YouTube, o link está aqui na descrição. Se você está nas redes sociais, o link está na minha página, está no meu perfil, ou está na bio, ou está no perfil.
os links para você conseguir falar comigo, para você me contatar de alguma forma, para você vir para o meu grupo VIP, enfim, e você poder ter acesso a essas aulas, tá bom? Por hoje é isso. Eu espero de fato ter despertado em você, te feito enxergar a oportunidade que talvez você esteja deixando para trás, deixando passar de ter o seu próprio negócio. Né? Talvez você é uma pessoa que ficou ali desempregada durante a pandemia, talvez você está aí frustrada onde você está trabalhando, e isso estou aqui te mostrando a oportunidade, a infinidade de oportunidades que o delivery nos proporciona. Tá, proporcionou para mim, eu tenho certeza que se você aplicar aquilo que eu apliquei nesses dias, você vai ver uma mudança enorme, uma mudança radical na sua vida. Então é isso. Gente, vou me despedir aqui do Instagram. Boa noite, obrigada por ter ficado aqui comigo. Beijo enorme, até a próxima live. E agora aqui do Face. Boa noite, até a próxima live. Se você estiver no YouTube assistindo, muito obrigado por ter assistido até aqui e logo mais teremos mais conteúdos.